É muito interessante você chamar essa proposta, e você tem falado, Cris, que isso é como uma primavera latino-americana. Esses dias eu estava vendo, esses dias não, hoje, exatamente hoje, eu estava vendo o Adrián Salbuti, que é um argentino nacionalista de direita. Ele tem um movimento lá, Quarta República, eu não sei como é que é o nome do movimento dele, eles têm um canal de YouTube também, e eles são bem complicados, assim, meio teóricos da conspiração, mas ele também define assim, primavera latino-americana. O diferencial da nossa área nacionalista de esquerda para a nacionalista de direita deles é que eles caem muito em teorias da conspiração e a gente vai para uma questão mais analítica dos fatos e sem reputar a esse ou aquele instrumento toda a responsabilidade do que vem acontecendo. Né? A gente acha mais que isso é fruto de um zeitgeist, de um momento, né, de uma época. O Chile, eu vou fazer um apanhado histórico aqui, que eu fiz umas pesquisas, e que eu gosto da história do Chile, e aí foi por isso também que o camarada me escolheu para falar disso. O Chile, ele nasce, então, de uma luta, enfim, como colônia espanhola, mesmo processo de capitanias, como se fossem capitanias hereditárias dos portugueses, são as mesmas faixas de terra, só que muito mais grossas, porque o resto da América do Sul é muito maior do que nossa porção brasileira, por mais que a porção brasileira seja de grande extensão, né? E aí há divisões lá. O fato é que o Chile, ele nasce muito, são mais ou menos 10 etnias de povos indígenas, e os Mapuches são os principais, né? Eles estão no centro e no centro-sul do país, do que seria hoje o Chile. E é muito difícil a expansão espanhola por sobre o povo Mapuche. Então, em vários momentos, os espanhóis perdem a guerra, as batalhas para o povo Mapuche, às vezes conseguem derrotá-los, e aí os espanhóis, de uma maneira esperta, conseguem colocar o seguinte: olha, nessa faixa de terra que será o Chile, a gente vai fortalecer e não vamos deixar nem eles prosperarem, também nós não iremos prosperar. Vamos partir para um processo de defesa do que a gente já conquistou, naquela faixinha de terra entre a cordilheira e o Oceano Pacífico. Né? E aí, depois eles mandam os jesuítas lá, eles pedem para os jesuítas irem catequizar e eles conseguem, quebrando um pouco o moral Mapuche, mas o povo Mapuche ele vai dar trabalho, da melhor palavra que isso possa representar, até agora, até hoje, o povo Mapuche ainda se coloca, lógico, não é com a mesma extensão, não é a mesma população primitiva daquele momento, não é o mesmo número de população, mas até hoje, e isso, eles mostram bastante resistência, e isso mostra, para mim, é muito factual, que o povo chileno, lógico, sendo descendente também dos Mapuches, eles têm essa verve de lutar mesmo. Em alguns momentos, os caras saem da casinha e vão pro quebra-pau, e isso demonstra uma coisa muito forte, viril do povo chileno, e além disso, do povo espanhol também, que é um povo muito bravo, né, muito de briga, muito guerreiro, né. Uma coisa que eu fiz uma pesquisa, eu vou falar aqui por fora, né, para depois conjuntar lá na frente, é o seguinte: no momento da liberação da América Espanhola, há lojas maçônicas que se reúnem e elas têm uma grande loja, que é uma loja praticamente internacional, chamada Gran Reunião, a Grande Reunião. E dessa loja Grande Reunião, depois eles vão fundar lojas em vários países da América Latina, chamada Loja Lautaro. Lautaro é um indígena que foi morto pelos espanhóis, é um indígena, se não me engano, peruano, o Lautaro, e acho que ele era um cacique. E dessas lojas Láutaros, ela vem gente, por exemplo, Simão Bolívar faz parte dos Láutaros, né? Alguns inconfidentes mineiros e inconfidentes pernambucanos, da conjuração pernambucana, também fazem parte disso. San Martín faz parte disso. Eu não sei se Sucre faz parte disso, mas tem vários libertadores das Américas, né, que dão até hoje o nome do campeonato de futebol, que faziam parte disso. Eles eram o Foro de São Paulo da época, imagina. Eles eram a Ursal daquele momento, né? Atrapalhando os interesses do rei espanhol, que também já estava fraquejado, e o que facilita, inclusive, a libertação dos povos hispânicos do jugo europeu é a invasão de Napoleão, né? Reflete muito na história do nosso povo brasileiro, também reflete muito na história do povo latino-americano. Esses Láutaros, eles se reúnem, então, e aí conseguem um processo de batalhas, e depois, quando já tem processos de independentização de vários países, começam então as disputas, o que é lamentável, não a Gran Colômbia, né, não o grande país, a grande pátria sonhada por Simão Bolívar, mas aí começam assim as divisões entre os hispânicos, né, e aí, já pulando alguns séculos, porque senão vai ficar muito longo, o Chile, ele é um país de aspecto meio problemático, no sentido de que ele está sempre em guerra com alguém, ou sempre numa disputa por faixas de terra com alguns países. Então, a Argentina, eles vão ter disputas de terra, inclusive agora,
na época da ditadura chilena, contra um governo peronista, que é o governo peronista entre os dois governos ditatoriais argentinos, né? E eles têm problema também, histórico, problemas com o Equador e com a Bolívia. Inclusive, nessa luta que teve entre Bolívia e Equador contra o Chile vence e ele toma porções de terra da Bolívia, deixando a Bolívia um país sem acesso ao mar, e ocupa uma faixa de terra também do Equador. Depois devolve essa parte de terra para o Equador, mas a parte da Bolívia nunca foi devolvida, e até hoje eles não estão em guerra, eles não têm esse problema, mas assim, eles só têm uma situação de cordialidade, eles não trocam favoravelmente em comércio, eles não têm uma coisa de serem países irmãos, como nós tentamos ter entre todos os países latino-americanos, né? Indo mais, o século XX para o povo chileno é um século complicado, porque ela vem de processos de governos nacionalistas, não de nacionalistas assim, pode ser nacionalistas mais à direita ou nacionalistas mais à esquerda, mas são processos de nacionalização, mas são processos mal tocados, mal geridos, o que faz também com que com que liberais comecem a tomar assento como governantes também. E aí há várias sucessões, né? A gente tem eu falava, e eu errei uma vez, nessa pesquisa eu pude me corrigir, o processo de nacionalização do cobre, por exemplo, vem num governo de 69 e vai ser levado a cabo, a sério, pelo Salvador Allende, 71. O problema é que em 72 há diversos problemas, que são os acúmulos que esses governos desde os anos 50 fizeram. Então o processo de inflação no Chile naquele período estava 400% a 500%, quando o único governo alçado democraticamente e de cunho socialista, que foi o governo de Salvador Allende, chega e se fixa ao reconhecimento, e aí ele toma posse, só que assim que ele toma posse, ele não consegue nem iniciar o governo de maneira tranquila. Ele vai dar cabo ao processo de nacionalização do maior recurso chileno, que é o cobre. Isso vai incomodar, inclusive, as empresas, os empresários chilenos e também estrangeiros que detinham ali o cartel da exploração desse produto, né, dessa matéria-prima. E aí há vários problemas. Há um problema também que é o seguinte: o Salvador Allende, ele é um cara socialista, ele é do Partido Socialista, mas ele é um cara moderado. Ele queria ir pelas vias democráticas, ele ia com calma. Mas havia naquele momento, no Chile, grupos guerrilheiros, grupos de esquerda armada, grupos vanguardistas da luta armada. E esses caras atacam a bomba um carro que levava o Pérez Zukovich. Pérez Zukovich, ele é um senhor que ele era no governo anterior ao de Salvador Allende, ele era o ministro dos interiores. E ele manda, embora a lei federal chilena dissesse o seguinte, não é para um governo de província tomar atitudes que quiser, tem que consultar Santiago, tem que consultar, né, La Moneda, tem que consultar a nação. Há um problema de ocupações de residências em um lugar chamado Puerto Montt, e ali, esse Zukovich, que é o ministro, ele deixa a polícia fazer o que quer lá, e ali manda-se, os carabineiros vão lá e massacram aquelas famílias e 10 pessoas morrem. E aí até há um momento que está rolando a nova canção chilena, composta por Victor Jara, Violeta Parra, Angel Parra, um monte de outros cantores, inclusive com algumas letras do Pablo Neruda em algumas dessas canções. É um grande movimento de redescobrimento das canções folclóricas e canções populares, canções de protesto, sei lá, por assim dizer. E o Victor Jara, inclusive, que vai ser um assassinado pelo Pinochet, ele canta uma música chamada Preguntitas por Puerto Montt, né, as perguntinhas sobre Puerto Montt, e aí ele acusa Pérez Zukovich, ele faz desse cara um alvo, de certa forma, não por obra não que ele quisesse isso, mas a canção dele calava tão fundo no chileno daquele momento, que isso não foi esquecido. E esse homem realmente ele é alvejado, um ataque à bomba, morre. Por que eu estou falando desses ataques? Porque passa para o ano de 72, tem esse processo de inflação de 400%, e há um processo de desabastecimento total, que é o tipo de coisa que sempre ocorre quando eles querem derrubar ou inviabilizar um governo. Ocorre isso no governo republicano espanhol, né, sobre o tomate, acontece isso antes da Guerra Civil Espanhola, ocorre isso na Venezuela, no governo do Hugo Chávez, antes também, durante o momento do governo do Hugo Chávez, acontece isso de certa forma, não pega vulto, até no governo da Dilma, aconteceu isso com João Goulart,
Acontece isso, inclusive, no governo de Salvador Allende. E o desabastecimento vem muito em conta dos lockouts, aquelas greves, aquelas paralisações dos patrões, né? Então os donos das logísticas, das empresas de logísticas, mandavam parar. E aí não estava tendo mais abastecimento no resto do Chile, e o pau começa, porque passando fome o povo vai às ruas. E aí é lógico que a mídia vai instrumentalizar e falar que aquilo era culpa do Salvador Allende, mas aquilo era só resultado de décadas de problemas entre governos que não se mantinham firmes, porque quando o outro governo chegava, desfazia o que o cara tinha feito e fazia para o outro lado. E assim você não tinha um condão de conjuntar, né, de caminhar para frente. E aí ocorre que os militares vão abandonando o Salvador Allende, eles vão renunciando. O Carlos Prates, que era o ministro superior, né, do Exército, lá das altas forças armadas lá, ele vira e fala assim, olha, eu não concordo em nada com vocês, mas eu sou legalista e sou fiel ao governo. Ele manda prender, inclusive, um comandante que se insubordina, que marcha com tanques e cavalaria lá em Santiago, ele tenta, num putsch mesmo, ele tenta tocar a população e atacar. A população, aquela parte branca da população chilena, estava indo às ruas contra o Salvador, né? Ocorre que o Carlos Prates chega um momento que ele renuncia e ele indica. A escolha do Salvador Allende era por um outro general, mas o Carlos Prates indica o Pinochet. E aí, um mês antes do golpe, tá? E aí ele indica o Pinochet, e aí fica o pessoal do Salvador perguntando, mas e esse Pinochet? Ele falou, olha, esse cara, entre os militares, é o que mais está perto de vocês ideologicamente. Ele até é um nacionalista de esquerda. Ele até é isso. Eu não sou. Mas eu não sei, eu acho que na mão dele, você vai conseguir a paz, Salvador. E aí o Salvador assente, conversa com o Pinochet diz, não vou atacar o senhor, tá tudo certo, eu vou tentar desbaratar esse movimento golpista militar aqui, e dessa turma aí da direita, e vou fazer, só que já tem um plano armado, e o próprio Pinochet, ele é um cara que ele é encostado, ele é sinucado mesmo, num canto, e falam assim, aí cara, vai ou racha. Você vai ter duas opções, ou a guerra civil, em que nós vamos lutar contra você e contra esse governo aí, ou você aceita e não vai ter guerra civil, mas aí a gente pede a demissão aí, a renúncia do Salvador. O Salvador, como vocês sabem, é um cara que estuda a história da América Latina e ele se ampara também no exemplo de Getúlio Vargas, que em 54 precisa fazer isso. Fala, olha, só saio morto do catete. Praticamente a mesma coisa é o que diz na última fala do Salvador Allende, dizendo, só saio morto do La Moneda. Essa vai ser a última vez que eu falo com vocês e pouco importa. Ele fala para o povo chileno e ele diz, pouco importa se não vão ouvir o que eu estou falando, porque eles vão sumir com essas fitas, porque as rádios já estavam tomadas, as cadeias de rádio e tal. E ele vai lá e se desfere um tiro também, e dizem que se suicida, mas também tem gente que diz que não, que na verdade os militares pegaram ele e mataram, porque nesse momento estão atacando La Moneda com aviões e com tiros de tanque. Né, cercaram o palácio, cercaram as cercanias para a população favorável ao Salvador Allende não poder chegar para protegê-lo, como fizeram na época do Palácio de Miraflores a favor de Hugo Chávez, como fizeram em vários países, em diversos, como agora está acontecendo, inclusive na Bolívia, que o camarada vai falar. Né? Em 74, você vê como que o Pinochet é um cara personalista e o poder dado para um homem ruim faz dele um homem pior. Né? Em 74, o Carlos Prates, já exilado na Argentina, em Buenos Aires, ele sofre um ataque da Operação Condor, a mando do Pinochet, e ele é assassinado num ataque à bomba de carro em Buenos Aires. Em 78, Orlando Letelier também é atacado, só que agora em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, e é o momento do governo Jimmy Carter. E o Jimmy Carter, ele era um cara que ele era diferente dos outros presidentes. Ele quis realmente fazer bons acenos para a América Latina, e ele é o cara que começa a atacar e denunciar o que está acontecendo na ditadura chilena. Né, e falando assim, olha, inadmissível esses ataques terroristas, inadmissível que o governo de Pinochet esteja hoje com 33%, na verdade estava com menos nessa época, mas vai chegar a 33%, 1 em cada 3 pessoas naquele país está desempregada, pessoas adultas, tá? Então você imagina o número, né, o problema econômico que está acontecendo naquela situação. Enquanto isso, nos governos anteriores de Jimmy Carter e no governo posterior, que é do Ronald Reagan, está acontecendo a vinda dos Chicago Boys. Esses Chicago Boys, eles são da Universidade de Chicago, são ultraliberais, e eles trazem um receituário, que seria o receituário hoje que a gente chama receituário neoliberal. O receituário do consenso de Washington que virá depois. É um receituário que diz o seguinte,
você tem que tomar atitudes econômicas para sanar o problema fiscal causado por esses governos estatistas. Vamos diminuir o Estado. Então, privatiza tudo, rebaixa o salário, né, caça os marajás, a mesma ladainha que a gente vê aqui acontecendo no Brasil, que aconteceu na Argentina, aconteceu em quase todos os países, mas assim, não foi tão bem implementado no resto da América Latina como foi no Chile. No Chile chegou a ser privatizado praticamente tudo. Uma das primeiras atitudes do governo Pinochet é desnacionalizar o cobre. O cobre passa novamente para a mão de exploradores estrangeiros, principalmente de exploradores nacionais, né, chilenos. Eles montam logo o seu novo cartel. Há um problema. Há o problema que na ascensão do Reagan, o Chile ele tinha uma economia muito dependente do processo e das compras estadunidenses. Então, o Reagan ele vai lá e ele aumenta os juros, ele faz uma série de mudanças lá para privilegiar algumas coisas dentro da reforma liberal que o Reagan faz nos Estados Unidos, alguns choques, só que são choques que ele faz a bem dos Estados Unidos, na ideal dele, tá? Não estou dizendo que seja bom, mas isso afeta a balança comercial junto ao Chile. Então o cobre se desvaloriza muito, o preço do petróleo sobe também, não só por conta do Reagan, mas por questões estrangeiras, né, outras, OPEP, uma série de coisas, e aí o Chile perde muito economicamente nisso. E aí os problemas vão acontecendo numa escalada no Chile, que o Chile ele vai trazendo resultados péssimos para a economia, são péssimos porque o liberalismo não oferece nada de bom mesmo, mas também por questões de conjuntura exterior. E aí acontece uma coisa super estranha. Acho que bravo ainda com o resultado do que o Jimmy Carter fez com o país, o Pinochet ele chama um novo ministro da Fazenda, que era um cara que tinha estudado em Harvard, era um cara que tinha sido diretor do FMI, mas que era um cara de políticas keynesianas. E aí ele chama esse cara para ficar num biênio lá no Chile, para implementar políticas keynesianas. Então, políticas de acabar com a austeridade fiscal, em que melhorava a emissão de juros, de oferta de crédito na praça. Ao mesmo tempo, ele fez investimentos estatais, ele parou com esse negócio de rebaixar os investimentos do Estado, ele voltou a ter obras públicas, voltou a ter uma série de coisas. E isso foi dando um fôlego respiratório para o Chile. Acontece que aí eu não sei o que acontece no Chile, porque não deu para apurar essa parte. É o momento que talvez a população totalmente fustigada com tudo isso, começa a ir para a rua. E aí é o ano de 82, 83, a população começa a novamente ir para a rua, e na quarta marcha dos manifestantes, eles fazem lá a tal Aliança Democrática. E aí volta a repressão ferradamente, e aí o Pinochet vai lá e substitui esse cara que estava sendo um bom ministro da Fazenda, por mais que não fosse do nosso lado, mas era um keynesiano, era um liberal, né, nesse aspecto keynesiano, e ele estava dando bons resultados, e o Chile colheria muito melhores resultados depois. E aí, é daí que vem, inclusive, o milagre chileno. Então, falar do milagre chileno. Está na mão desse homem aí, que o nome dele é Luiz Escobar Cerdo. Antes tinha sido Contreras, depois Luiz Escobar Cerdo. E aí o Pinochet substitui ele por um cara, Hernan Butt, que também é outro membro, agora esse membro dos Chicago Boys. Todos os outros, com exceção do Contreras e do Luiz Escobar, não são Chicago Boys. Todos os outros ministros da Fazenda do governo Pinochet são todos Chicago Boys, todos lá do Milton Friedman. Inclusive, nessa época do Hernan Bush, é que vai estar lá, quem que vai lá estagiar no Chile? O Guedes. E eu comecei a fazer paralelos, o Guedes está fazendo exatamente o que o Hernan Bush fez, só que com uma diferença. O Hernan Bush, ele tem algumas coisas que ele faz que são parecidas com... agora me escapou o que era, mas ele tem algumas coisas que ele faz com diferença. A pior parte, a parte de austeridade fiscal, de acabar com obras públicas, tudo isso que é receituário, é o que o Guedes está fazendo sem tirar nem pôr, é a mesma coisa. A diferença é que lá ele sobretaxa produtos vindo, o Bush sobretaxa produtos vindo lá do exterior, porque ele não quer também que ao mesmo tempo se desindustrialize tanto o Chile. Ele também está fazendo a devaluação da moeda, né, a desvalorização. Então tem uma série de coisas. Por que eu tinha falado da maçonaria e acabou passando em branco? O Pinochet e o Salvador Allende eram maçons. E pelas regras eles não deveriam se matar, né? Mas o Pinochet, ele errou tudo isso e trai o cara a quem ele devia tudo.
não só por ser um irmão nessa organização, mas também por ser o cara que mandava no Estado, democraticamente eleito, né? Então, os resultados econômicos satisfatórios da política do Luiz Escobar vão ser encontrados no governo, no momento em que quem está sentado como ministro da Fazenda é esse cara, Chicago Boy. E aí muita gente fala que é lucro dele, foi obra boa desse homem, né? Porque aí o Pinochet incrementa a política de propaganda, e aí você vê que o liberal recebe. E aí é complicado, por que eu estou falando isso? Porque é do modo chileno neoliberal que sai um monte de exemplos para o resto do planeta, principalmente na América Latina. É o que vai respaldar o que acontece de neoliberalismo na Argentina, é o que vai respaldar o Partido Novo Liberal, Novo Liberalismo da Colômbia, que vem lá com aqueles caras que depois o Pablo Escobar vai mandar matar, não sei se vocês já viram, acompanhar essas histórias, é o que vai respaldar o Fernando Collor, que todos eles usavam, e o Guedes usa hoje, como exemplo, o Chile, o Guedes que está atrasado só 30 anos, né? O Chile hoje, gente, é um país que, assim, praticamente é tudo privatizado, né? Os impostos, eles são um pouco mais baixos em relação os impostos de renda, mas ao mesmo tempo você não tem uma oferta ampla de educação, saúde estatal, né, governamental, né, do Estado. O povo lá, e aí assim, as austeridades todo, o processo de financiarização da reforma da Previdência que eles fizeram, faz com que aqueles caras que sofreram naquela época, vindo a se aposentar hoje, começaram a se suicidar, e eles hoje, esses senhores são avós, eles eram jovens na época do Pinochet, na época do Salvador Allende, e hoje são idosos. E alguns deles, né, o índice de suicídio aumentou agressivamente, né? Então esse é um problema que eles foram ter que começar a mudar. Você vai pegando a vida do jovem chileno, e ele é um cara que ele sabe que ele... Tudo bem, o Chile está crescendo lá seus 3%, é o que estava acontecendo, mas você vê a distância entre as pessoas com grana e as pessoas sem grana aumentar, né? Ah, mas tem o melhor renda per capita da América do Sul. Pode ter, só que assim, há muita concentração de renda. E você bater a matemática, bater a média não significa muito. Eu quero saber como é que está o cara que é descendente do Mapuche, como é que é o cara que é um mineiro, como é que é um cara que é um mineiro das áreas de salitre, como é que são esses caras, os operários mesmo, os trabalhadores, né? E a desindustrialização que se deu, como é que tá? Tem pleno emprego? Quer dizer, você vai pegando um jovem vai saindo da faculdade se preocupando com tudo, vendo tudo aumentar, coisas do Estado, como metrô, vendo um monte de coisa, o cara foi ficando puto. Então, nesse acúmulo, os estudantes universitários chamam a uma manifestação na Praça de Maio, que é a praça que tem uma praça que tem uma estátua de um general lá, Baldecama, acho que é o nome do rapaz, do general, e eles pegam esses caras, reúnem os estudantes, são massacrados pelo governo do Piñera, e aí rola mais ou menos como rolou em 2013 aqui no Brasil. A população, os pais desses estudantes, também putos, porque viram seus pais se suicidando, viram vizinhos se suicidando, viram um monte de problemas que conjuntaram lá, falaram, nós vamos para a rua defender nossos filhos. Então, hoje, nas ruas do Chile, por mais que nas imagens só mostrem os jovens indo para a porrada junto com os carabineiros, contra os carabineiros, você vai ver realmente idosos lá, e é muito louco, tem senhoras de 60 anos indo lá com as panelas, aquela coisa toda, e eles estão indo lá falar, olha, a gente não quer, e não é só a questão do metrô não, porque na primeira semana o Piñera volta atrás com o valor do metrô, falando, não, beleza, se é por conta desses centavos que eu aumentei, os caras falaram, não, mas o copo, a gota d'água, o copo está transbordando, nós vamos pro pau. E aí começa a ir pro pau, o Sebastião Piñera, como um covarde, né, por mais que ele seja um cara de direita, ele não é igual ao Bolsonaro, mas ele não é tão sórdido, né, isso que eu quero dizer, mas ao mesmo tempo, ainda um cara mau, ele diz o seguinte, não, foi o seguinte, eu tô entregando a renúncia dos meus ministros. Ele entrega o governo dele, fala assim, os meus ministros vão renunciar todos o meu corpo ministerial, eu vou juntar uma nova galera aqui, corpo ministerial, para acalmar vocês. Os estudantes, junto com os manifestantes, falam assim, mas é você que a gente quer fora. E aí ele fala, bom, então o pau continua. E o pau começa a comer, e aí na Praça de Maio, que desde os tempos lá de Salvador Allende, é onde rolam as revoltas contra o governo do Pinochet, é quando rolaram também as revoltas contra o Salvador Allende, em todos os governos, historicamente, é a Praça Itália. Essa praça, hoje eles chamam de Praça da Dignidade.
Eles querem mudar o nome da praça. Então, de manhã, é muito louco que você vê um vídeo da Praça de Maio, dessa Praça da Dignidade. Você vê de manhã lá, o povo está lá comendo, tem estudantes ali reunidos, está tudo em paz. Bateu a hora do almoço, está tudo em paz. Bate 4 horas da tarde, o pau começa, cara. Parece que assim, os caras combinam, a polícia já chega lá para cercar e os caras começam, e essa praça está sendo um pouco de guerra, guerra atrás de guerra. O que saiu disso tudo? Os eventos que iriam acontecer no Chile agora, nesses próximos meses, que é a COP25 e a final da Libertadores, vão acontecer. Agora, a Copa da Libertadores, a final vai para Lima. E a COP25 vai para Madrid, vai para Espanha. Né, num aspecto totalmente colonial, né, tipo, sai da colônia e vai para a matriz espanhola, que era quem, né, controlava antigamente Santiago. É muito louco isso, assim. E o governo agora disse o seguinte, houve uma grande concertação entre oposição e situação, dizendo que eles vão chamar um referendo, um plebiscito, só que para abril de 2020, para ter uma nova constituinte chilena, onde eles querem mudar, por intermédio da lei magna, né, da Carta Maior do seu país, Chile, todas as questões que estão afetando a vida. Então, todas essas questões aí dos governos neoliberais, porque o que vige é a Constituição do Pinochet até hoje. Eles não mudaram a Constituição, eles redemocratizaram o país. O processo, aliás, de redemocratização do Chile vem também de um referendo, de um plebiscito, e onde o não significava não continuar o governo, e sim continuar o governo militar. E quem que faz vencer, muito louco, a virada do povo chileno, está num jogador um jogador de futebol, chamado aqui, rapaz, Carlos Caselli. Carlos Caselli, ele era um jogador, ele era um craque lá para o Chile, jogava na seleção, inclusive, e ele se recusa a cumprimentar o Chile, o Pinochet no estádio, tendo feito um gol. E aí o que acontece? O Pinochet manda estuprar a mãe do cara. Estuprar a mãe do cara, machucar, torturar e o caralho. E ele ficou com isso por muito tempo, Carlos Caselli. E quando teve a situação do plebiscito, tem um vídeo, tá no YouTube, muito bonito, que tem uma senhorinha, já bem mais, né, bem velhinha, uma senhorinha de branco, e ela tá lá falando, olha, no meu país eu gostaria que tivesse isso, e ela vai fazendo o discurso dela. Quando a câmera abre, o Carlos Caselli tá lá, mais velho, assim, já acho que até aposentado do futebol, e ele pega, dá um abraço e fala assim, essa senhora é a minha mãe. E todo chileno sabia o que tinha acontecido com ele. E isso faz o povo chileno, porque ele era um herói nacional, né? Ele era um herói do futebol, né? Não seria um Neymar, mas seria um herói, um cara querido e tal. E aí, como um ganso, sei lá. E aí, aí com isso, o não começa a vencer, cara. É brilhante esse vídeo, né? E é assim que é derrotado o governo do Pinochet, que inclusive foge depois de uns anos para o Reino Unido e lá é preso, né? Porque ele evade divisas, ele faz um monte de problema, fora não reconhecer os direitos humanos. Trata-se de um cara que hoje é tabu falar dele, né? E aí temos aqui na nossa Assembleia Paulista, aqui, a LESP, querendo homenagear, né? E aí o presidente da Assembleia falou, não vai homenagear, é ato meu, não vai ter homenagem, porque os caras do PSL, da turma do Bolsonaro, queriam homenagear o Pinochet, e eles colocaram assim, Augusto P, o outro nome, o Garta, acho que é. Eles não botaram Augusto Pinochet, tentaram fazer essa maquiagem, né? E aí o Macris não aceitou. O Chile hoje, então, ele está nessa, mas assim, por mais que eles estejam falando, a direita, inclusive, na Praça da Dignidade, soltou lá uns panos brancos pedindo a paz, a direita foi pedir a paz na rua, por mais que eles estejam pedindo a paz e consertar a oposição em situação, esse processo de referendo só lá em, como se fala, só lá em abril, a população não quer, a população quer para já, eles não querem que o Congresso entre em recesso, eles querem para hoje, para ontem, que haja uma nova constituinte. E esses caras, se eu fosse um político chileno hoje, eu falaria, gente, a gente não pode tirar férias nesse momento, senão vai ter guerra, vai ter pau aqui, né? E é muito curioso como que isso vai acontecendo no Chile, começa, na verdade, no Equador e vai para o Chile, e aí parte para a Bolívia, e aí, aliás, o Haiti no meio disso tudo, quer dizer, é efervescente, e o que me parece é que, assim, é um grande não ao processo neoliberal que está acontecendo por toda a América Latina. Essa é a minha leitura, talvez seja uma leitura emocionada, mas, assim, me parece que essas novas gerações, que estão em países que provaram muito mais fortemente do neoliberalismo, estão dizendo que não querem mais isso, que eles querem presença estatal,
que eles talvez não se importassem em pagar mais impostos, mas que eles querem que o tecido dos aparelhos públicos seja permeado por toda a população, seja difundido para toda a população, dos rincões, para os mapuches que estão lá no extremo sul, isolados no Chile, para os povos aimaras, que ainda há resquícios desses povos no centro do Chile, para os povos do norte, que são também indígenas, para os mineiros, para todo mundo. A resposta dessa nova geração, para esse governo do Piñera, é dizendo assim, mais Estado, não é menos Estado, é mais Estado. Né? E mais, aí talvez, por quererem também consumir, porque são jovens e faz parte, talvez dizendo assim, e menos monopólios ou oligopólios comerciais por parte das empresas privadas. Que tenha mais competição, já que é capitalismo, mercado livre, então que haja realmente competição. Mas em compensação a isso, queremos mais Estado. Quer dizer, essa turma está encontrando um meio termo. É um meio termo, é muito louco isso. É um meio termo entre mercado e Estado. Nem a sobreposição de um pelo outro, nem do outro pelo um. Quando a gente sabe que hoje a América Latina inteira é dominada pelos mercados, com empresas muito mais fortes que os nossos estados.